Ora, muito boa noite a todos. Hoje trago-vos três pontos que, a meu ver, são pontos relativamente interessantes relativamente à situação na Ucrânia e que envolve também algumas curiosidades relacionadas com a Rússia. A primeira delas prende-se com a questão das sanções e dos pagamentos em rublos. Ora bem, desde logo, como eu já referi noutras oportunidades, e parece que no Ocidente tem sido difícil de conseguir perceber, quando existem sanções o que são unilateralmente aplicadas por um Estado ou conjunto de Estados contra um terceiro, essas sanções, como eu já referi, são ilegais. No entanto, a partir do momento em que existe uma resposta por parte de quem é sancionado, entre aspas, se essa resposta for proporcional ou adequada ao tipo de sanções de que esse país é alvo, então essa resposta em si já se insere nas chamadas contramedidas e já poderá ser considerada lícita ou legal também, o que quiserem basicamente chamar, embora sejam conceitos diferentes, mas podemos utilizar os dois conceitos para este caso em concreto da Rússia. Ora bem, aquilo que se passa aqui é que, como nós temos falado e como também tem surgido na comunicação social portuguesa, a Rússia exigiu, e sobretudo através de um decreto que foi assinado ou promulgado pelo presidente Vladimir Putin, a 31 de março passado, o pagamento em rublos através de um sistema que eu já expliquei, é preciso serem depositados euros numa conta da Gazprom e depois essa conta é que faz o câmbio para rublos e esse câmbio para rublos o fruto, o resultado desse câmbio para rublos é depois transferido, e sim, para os cofres russos. Isto é uma forma inteligente de conseguir assegurar que a moeda valoriza, ou que pelo menos não desvaloriza, e também ao mesmo tempo assegurar que quem está do outro lado venha a sofrer diretamente as consequências dessa valorização ou não utilização, digamos assim, daquela moeda, da moeda própria em que se faz os pagamentos originariamente. Aquilo que se passa é que, como nós temos também vindo a discutir, os Estados europeus que dependem de gás ou petróleo russos têm tanto insistido na questão de que não pagavam, e afinal, ainda ontem surgiu, e como eu tinha dito também já noutras ocasiões, que afinal parece que veio no Expresso, que citou o Financial Times, que afinal vários gigantes energéticos europeus estão a preparar-se para criar uma conta no Gazprom Bank e depois, sim, a partir daí, converter o depósito em euros vai depois ser cambiado em rublos e esses rublos vão ser enviados para a Rússia. Ora bem, aquilo que se passa aqui é que esta notícia é em parte verdade porque nós temos de facto, e existe a notícia de que várias gigantes energéticas europeias vão cambiar e estão preparados para cambiar euros por rublos e a partir daí fazer a transferência final através dessa conta no Gazprom Bank para ser destinada aos cofres de Moscou. Mas porquê que eu digo que é parcialmente verdade? Porque está aqui a ser estudado um outro sistema que, a meu ver, é um sistema mais prejudicial ainda para os Estados que dependem da Rússia e que recorrerem a este sistema, mas, por outro lado, e é prejudicial porque vai exigir um pagamento redobrado por parte de quem usa, por parte de quem precisa de recorrer a ele, e, por outro lado, vai enriquecer e ajudar os cofres dos Estados que sirvam de intermediários. E qual é o sistema, qual é o esquema que está aqui a ser projetado? E que poderá ser utilizado por algumas energéticas, também empresas energéticas. Em vez de ser feito o pagamento, o depósito de euros na conta da Gazprom Bank e depois cambiado para o Estado russo, para rublos e depois transferido para o Estado russo, aquilo que nós temos aqui em vista é a possibilidade de o Estado transferir os euros para um outro Estado que não esteja a ser alvo de sanções ou que não se importe e que não tenha problemas em transferir, em depois converter a moeda para rublos e fazer o pagamento em rublos, e só depois esse Estado que é intermediário é que faz a transferência dos rublos para a Rússia. Ora bem, isto a meu ver é lesivo porque desde logo vai exigir um pagamento redobrado, porque isto vai exigir com que o Estado intermediário também receba e obtenha dividendos por isso, pelo tipo de serviço que está a prestar. Depois, porque quem nós temos aqui a poder emergir como alternativa num sistema desta natureza é, por exemplo, a Hungria.
A Hungria pode aceitar o pagamento, quer de alguns Estados que paguem a energia russa até há pouco tempo em euros e que sejam agora obrigados a pagar em rublos, mas não só. Também vai ser chamado, por exemplo, a Hungria, para a questão do pagamento a ser realizado quer pela Bulgária, quer pela Finlândia, quer pela Lituânia e também quer pela Polónia. Portanto, isto estamos a falar em alguns destes casos de moedas locais e que seria transferido um valor correspondente ao da energia russa e correspondente ao valor em rublos, mais um extra que é pago por custos de transação, tudo mais, e ainda mais um excedente pela prestação de serviço. Ora, isto quer dizer que países como a Hungria podem, de facto, reforçar os cofres nacionais à custa de uma teimosia por parte destes Estados que insistem em não recuar na questão das sanções contra a Rússia. E que poderia ser tudo, não digo muito mais barato, mas pelo menos ser mais acessível e manter-se o estado das coisas que era até há pouco tempo, mas para não dar o braço a torcer, para não serem acusados de violar sanções. Este é um esquema alternativo que está a ser neste momento equacionado e que, por isso é que eu digo que é parcialmente verdade aquela notícia do Financial Times e também do Expresso, porque nem todos vão recorrer diretamente ao sistema de criar a conta no Gazprom Bank e efetuar a transação diretamente. Uns quantos vão também, eventualmente, recorrer a esta solução. Portanto, mas isto ainda está a ser amadurecido, portanto, para saber até que medida é que, de facto, devem avançar, só para poderem assumir que não estão a pagar a energia russa em rublos. Este foi o primeiro ponto. O segundo ponto, ainda ontem eu falei-vos da Transnistria, e a Transnistria, eu só vos posso dizer para mantenham-se atentos, porque a Transnistria vai continuar a dar que falar, e a Transnistria muito provavelmente vai acabar por ter um interesse direto e específico para Portugal, dada a sua localização e dado também o local onde estão destacados os militares portugueses que participam na missão da NATO. Ora bem, alguns círculos do poder moldavo, a verdade é que alguns círculos do poder moldavo discutem a hipótese de se propor formalmente a reunificação entre a Moldávia e a Roménia, e isto surge a partir de uma motivação ou de um objetivo. Esse objetivo estaria relacionado com a Transnistria, uma vez que se operar essa reunificação entre a Moldávia e a Roménia, basicamente a Moldávia seria colocada automaticamente na órbita da NATO, sem precisar de aderir à aliança, que é uma coisa que é um ato considerado por parte da Presidente Maia Sandu como um ato que ela não pretende ter de momento, mas se essa reunificação se operar, e como eu ainda ontem referi, é um sonho bastante antigo, por parte da Moldávia, essa reunificação, se ela se operar, a verdade é que isso acabaria por causar fricções com a Gagáusia, e, ao mesmo tempo, a questão da Transnistria obrigaria a Rússia, obrigaria sempre entre aspas, obrigaria a Rússia a tomar posição relativamente à forma como seria defendida a Transnistria num contexto desta natureza. Portanto, isto ainda está naturalmente a ser sugerido, está a ser discutido como hipótese, e uma reunificação com a Roménia não é uma coisa que se faça através de um simples decreto, como bem sabem, tem de ser uma decisão do ponto de vista político e também que tenha aceitação popular, não se reunifica e não se cede parcialmente a soberania sem haver negociações. Mas é algo que já está a ser colocado em cima da mesa, nem que seja para, numa fase inicial e no curto prazo, serem já estreitadas relações com vista no futuro, se oficializar e se consumar um ato destes. Se isto vai avançar e consumar-se, isso é outra questão, que está neste momento a ser discutida esta hipótese de se recuperar a proposta do início dos anos 90 de haver uma reunificação entre a Moldávia e a Roménia, isso neste momento está a ser discutido. E discute-se ainda, por outro lado, a Presidente Maia Sandu tem vindo a tentar procurar apoios que permitam, de alguma forma, não à Moldávia, mas a um conjunto de parceiros, poderem desencadear uma intervenção na Transnistria. E porquê é que não pode ser a Moldávia? Porque a Moldávia não tem capacidade por si só
para desafiar militares russos. É certo que aqueles que se encontram na Transnistria andarão em torno de algumas centenas. O problema não é isso, o problema é depois todos aqueles meios militares que terão, entre aspas, de ser destacados para dar resposta e para responder, basicamente, àquilo que a Moldávia pudesse conduzir e perpetrar em solo da Transnistria e contra militares russos, oposições russas ou até contra comunidades russófonas. Naturalmente que isto é impensável por parte da Moldávia desafiar a Rússia numa medida desta natureza. Portanto, não seria inconcebível. Por isso é que a Presidente Maia Sandu está a tentar reunir apoios, incluindo, sobretudo, relacionados com países NATO, o que inclui, desde logo, a Roménia, porque a verdade é que é na Roménia que se encontram destacados os cerca de 200 militares portugueses que integram a missão da NATO, como eu referi, e esta poderá vir a ser uma frente, brevemente, que poderá envolver ou não algum Estado da NATO. E a verdade, eu alerto para a questão do artigo 5º do Tratado da Organização do Atlântico Norte, e que basicamente vem dizer que o ataque sobre um significa um ataque contra todos e obriga os Estados a agirem em legítima defesa, em defesa coletiva, relativamente ao Estado que seja atacado. Portanto, isto é um assunto muito delicado e não é por acaso que a Presidente Maia Sandu não conseguiu ainda esse tipo de apoios. É que é, de facto, extremamente difícil que um Estado venha a aceitar assim, de um momento para o outro, vamos à Transnistria e vamos libertar a Transnistria, quando ainda por cima não existe grande interesse, nem é prioritário por parte do Estado moldavo, essa reintegração da Transnistria outra vez no Estado moldavo. Porquê? Os custos da reunificação, isto tem custos, porque a reintegração da Transnistria não existe garantias de que possa vir a ter o mínimo de estabilidade, quer política, quer social, quer mesmo do ponto de vista de segurança para o futuro. E depois resta saber também que tipo de exigências é que a Transnistria faria, e ainda ontem falei de algumas delas, para poder haver algum mínimo de paz com a Moldávia. Portanto, isto é um assunto extremamente complexo, mas são hipóteses que estão em cima da mesa e que é importante que todos saibam. Finalmente, um outro aspecto interessante é o facto de, há 2 dias, ter começado a circular novamente em alguns meios, quer militares, quer também relacionados com a comunicação social russa, que a Polónia está neste momento a discutir com os Estados Unidos uma intervenção de manutenção de paz fora do quadro da NATO nos territórios da Ucrânia Ocidental que outrora foram polacos. Eu vou-vos mostrar basicamente a que tipo de territórios é que eu me estou a referir, para poderem perceber. Ora bem. Eu acho que é por aqui. Pronto. Não é esta notícia que eu quero falar. Ora bem, basicamente falamos destes territórios que incluem Lviv, Ivano-Frankivsk e também, pelo menos, Ternópil, estas províncias aqui do lado ucraniano e que permitiriam, por exemplo, à Polónia ter um acesso direto à fronteira com a Roménia e até mesmo com a Hungria. Mas no passado, Lviv não era Lviv, era Lvov, até escrito com 2 Ws à placa, por exemplo, isto só para se ter uma pequena noção daquilo que nós estamos aqui a falar. E a verdade é que estas províncias, no passado, são consideradas território histórico polaco. Sempre integraram, basicamente, quer o Império Polaco, quer também a região denominada de Galícia, que no passado integrou quer o Império Polaco, quer também o Império que a Polónia constituía conjuntamente com a Lituânia. Ora bem, de momento a ameaça é reduzida neste território, mas a verdade é que permitiria essa presença militar nestas províncias, permitiria um controle, de certa forma, paulatino por parte da Polónia, sob a justificação de querer proteger a região uma região que, do ponto de vista histórico, tem interesse para si, e que teria esse interesse em proteger a região de uma ameaça russa, e em função da evolução da intervenção militar russa no terreno, e nomeadamente através da formação da referida federação, que eu tenho falado nos últimos dias, da Nova Rússia,
que incluiria a Transnistria, em função dessa conquista territorial, basicamente poderia ser justificado um reforço desse controle destas regiões, dada a incapacidade da Ucrânia de proteger estes territórios. Portanto, isso seria justificado com a necessidade de precaver que a Rússia conquistasse estes territórios. Ora bem, na prática, isto significa que a Polónia começaria, se verificar, que começaria, juntamente com outros Estados que a Polónia vai dizer que pudessem estar disponíveis para participar, a assegurar presença num conjunto de áreas que aos poucos, não estou a dizer que é no curto prazo, mas que no futuro, eventualmente no médio ou até no longo prazo, mais tarde ou mais cedo, formalmente pudessem ser reintegradas na Polónia e não sei naturalmente quais são os timings, e é muito difícil para mim poder fazer futurologia num contexto desta natureza, mas o que é que isto significa? Naturalmente que isto à partida são hipóteses. Os serviços de informações russos sugeriram isto há dias. Isto pode ser naturalmente especulativo, mas a verdade é que isto tem, salvo o pleonasmo, um fundo e uma base de verdade. Reparem nesta notícia, por exemplo, que data de 15 de março passado, ou seja, já quase um mês desde o início da intervenção militar da Rússia na Ucrânia. Vejam que um oficial político polaco apelou a uma missão de manutenção de paz na Ucrânia. Foi o primeiro-ministro, naturalmente, e vários membros do governo, incluindo tivemos aqui, sobretudo, 10 membros do governo polaco, que vieram sugerir que essa missão de manutenção de paz viesse a ser destacada para a Polónia, mas nesta fase isto foi proposto no contexto da NATO. Ora bem, essa proposta ainda não teve acolhimento, não foi aceito ainda, por causa dos riscos que naturalmente que uma missão destas comporta. É que eu não quero naturalmente não quero, de certa forma, dizer que isto vai verificar-se. Na verdade, eu não tenho confirmação e é impossível de poder afirmar neste momento que estas notícias de facto são certas. Até porque elas dão conta de potenciais factos que poderão vir a acontecer no futuro e em função da verificação de um conjunto de formas, até mesmo de factos que podem vir a acontecer no terreno. Portanto, está dependente de um conjunto de variáveis. Mas o que é certo é que, como eu referi, a Polónia já ensaiou, em março passado, esta solução de manutenção de paz com o patrocínio da NATO e agora parece sugerir que esta força de manutenção de paz possa ser implementada no terreno sem o apoio da NATO, pretenderá até a Polónia avançar sozinha, mas é importante para todos os efeitos que os membros da NATO consigam dissuadir a Polónia. Porque se a Polónia, uma vez na Ucrânia, for alvo de algum tipo de ataque nestes territórios ainda ucranianos, isso poderá significar a extensão do conflito à NATO e deixa de ser uma intervenção militar da Rússia na Ucrânia para poder transformar-se verdadeiramente naquilo que toda a gente quer evitar neste momento, que é uma terceira guerra mundial. Portanto, é sem surpresa que eu olho para o facto de vários Estados da NATO torcerem o nariz a esta solução de força de manutenção de paz destacada para solo ucraniano. Mas a verdade é que a Polónia está a tentar várias vias, sobretudo legais, de poder vir a ter uma presença militar que possa eventualmente prolongar-se no terreno. Basta recordar, por exemplo, que a Transnistria já tem militares russos já há 30 anos, portanto estamos a falar há muito tempo. Não é território russo, nunca foi reivindicado, mas no médio e longo prazo, sobretudo se a Ucrânia for dividida entre uma parte ucraniana e a parte da Nova Rússia, então nós aí poderíamos ter um contexto destes de transferência da Galícia novamente para a esfera de controle da Polónia. Não é de todo descartável esta hipótese. O problema são as consequências que daí poderão advir para o contexto de segurança na região. Hoje era só isto. Espero já vos ter deixado alguns tópicos para reflexão que tenham sido muito úteis. Até amanhã.